Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Medeiros do Titanakim mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre o seu cronograma de estudos, um instrumento que pode te levar ao paraíso, mas também pode botar tudo a perder. Vem com a gente. É muito comum que os estudantes gostem de utilizar cronogramas de estudo e não tem nenhum problema nisso, gostar disso. Inclusive o cronograma de estudos ele é um forte instrumento para os estudantes inseguros ou indecisos, que é muito comum que o estudante para o Enem queira ter a noção, melhor dizendo, uma sensação de que está fazendo a coisa certa. E isso não é nenhum problema. Inclusive é uma sensação que todos nós gostaríamos de ter. Mas é necessário pensar o cronograma de estudos como ele é e, sobretudo, como você deve ser. Basicamente, como é que ele funciona? Tá lá uma grade, uma tabela com dias da semana, horários e o que você deve fazer em cada momento. Mas você já parou para pensar que o cronograma de estudos sempre considera que você aprende tudinho dentro daquele período pré-determinado? E você sabe, pelo menos deveria saber, que nem sempre isso acontece. E é aí que o cronograma de estudos começa a apresentar suas primeiras falhas, porque ele admite que acontece dentro de você um processo que pode não estar acontecendo, que é o processo de aprendizagem. Então a primeira lição desse vídeo é: o cronograma de estudos você sempre vai ter que adaptar. O cronograma começa sendo do autor dele, isso é, se você baixou algum pela internet, mas ele sempre tem que terminar sendo seu, atendendo às suas necessidades. E com isso eu digo que você deve não se preocupar tanto com os direitos autorais do cronograma, que você vai ter que mexer neles sempre que necessário. Você já deve ter percebido que as horas de estudos têm rendimentos diferentes. Para mim, particularmente, uma hora de estudo de história valia por 4, 5 horas de estudos de matemática, por exemplo. Porque eu aprendia muito mais história do que matemática. E sabendo que se você está se preparando para o Enem, eu vou entender que a maioria dos conteúdos não são lá grandes novidades para você. Ou seja, a maioria dos conteúdos para o Enem você já estudou. Ou seja, você já deve saber qual disciplina que você aprende mais rápido ou mais devagar. Ou seja, você já deve ter experiência suficiente para dar um equilíbrio exato do que você aprende em mais ou menos tempo. Daí vai ter que mudar o cronograma. De repente, mais horas de matemática do que de química, mais horas de português do que de geografia, enfim, o equilíbrio exato que se adequa às suas necessidades. Vale deixar claro que o Enem não prega necessariamente pela uniformidade, mas sobretudo pela completude. O que é que eu quero dizer com isso? Que de uma maneira geral, quem passa não é quem teve o mesmo número de horas estudadas em todas as disciplinas. Essa ideia pode fazer de você o estudante uniforme, mas não fará de você o estudante completo, porque você deve precisar de muito mais horas de uma disciplina do que outras. Inclusive, se você tiver um tempinho, dá uma lida na teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Ela vai fazer um no seu cérebro e sobre a forma que você tem de aprender. E na conclusão disso tudo eu digo para você que o Enem não deseja o estudante que estudou o mesmo número de horas, mas aquele que aprende os conteúdos sobre as mais variadas disciplinas. Ou seja, não necessariamente o estudante uniforme, mas o estudante completo. E para ser completo você vai ter que dedicar mais tempo a certas coisas. Isso é normal. Inclusive no seu cronograma de estudos tem que ter não somente os momentos para você estudar a teoria, mas principalmente um momento para que você resolva questões e para que você faça revisões. Porque estudos de neurociência têm deixado claro que a gente esquece 50% das informações dentro de um ciclo de 24 horas. Com isso, as revisões são altamente necessárias, porque você reforça o seu cérebro para a importância daquelas informações. E agora vamos entrar no momento das nossas dicas top para o seu cronograma de estudo. Primeira dica: ninguém chega no Enem com a convicção clara de que estudou tudo. É muito comum que você chegue para fazer a prova achando que poderia ter rendido um pouco mais. Mas se você rendeu o seu máximo, se sinta satisfeito, mesmo sabendo que esse máximo pode ser menor do que o máximo de uma outra pessoa. Paciência. Ninguém chega lá satisfeito. Segunda dica muito importante: se você tiver que priorizar em algum momento, priorize a resolução de questões. Por quê? Como eu disse anteriormente, é muito provável que nenhum dos conteúdos lhes seja uma completa novidade. Então, é muito mais interessante que, se você tiver que priorizar, priorize a resolução de questões. E quando aquela questão se agravar, se complicar, você volta para a teoria, lê sobre aquele conteúdo e volta para resolver as questões. O Enem não está ali para avaliar necessariamente o seu domínio sobre o conteúdo. Infelizmente não. Por mais que a gente tenha a teoria de resposta ao item, ela não consegue comprovar isso. O Enem está ali para avaliar sua capacidade de acertar questões. Então, se tiver de priorizar, priorize aquilo que vai lhe ser mais valioso, o acerto de questões. Para terminar essa fala aqui desse vídeo fantástico, inclusive eu gostaria aqui de divulgar o meu perfil no Instagram e o nosso site, o titanakim.com. Passou por um período de instabilidade lá da plataforma,
forma, mas estamos voltando com todo o gás. Lá você pode baixar até o nosso e-book, que tem umas dicas de estudo super legais, feitas especialmente para você. Finalizando, eu quero dizer que não é para você esquecer os cronogramas de estudo, que eles não servem para nada. Não, não é isso. Eu só quero deixar claro que você vai baixá-los e adaptá-los às suas necessidades, deixando claro que se você tiver de priorizar, priorize a resolução de questões e não deixe nunca de fazer as revisões. No seu cronograma, esses 2 períodos têm que estar inclusos. E aí ele pode te conduzir ao paraíso da aprovação. Eu sou o professor Thiago Medeiros, professor de História, psicopedagogo e apresentador desse canal fantástico. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa seu joinha. Deixa aqui nos comentários como que você monta o cronograma de estudos. Inclusive, se você tiver dúvidas, quem sabe eu não posso te ajudar a montar um cronograma fantástico. Tinta Naquim, Estude com Produtividade. Tchau, tchau.